Meus senhores, muito boa tarde. Em nome do Cabildo Portucalense, quero dar as boas-vindas a todos a este numeroso e numerosíssimo grupo de pessoas interessadas neste seminário de História Religiosa. Este ano nós temos o gosto de poder, nós, Cabildo Portucalense, temos o gosto de poder cooperar com o Centro de Estudos de História Religiosa, na elaboração deste seminário. O Centro de Estudos de História Religiosa abriu com muita gentileza para nós estabelecer esta espécie de protocolo do Cabildo Portucalense. Porque a nossa parte é grande prazer poder participar nisso e poder realizar aqui, nas instalações do Cabildo Portucalense, creio que isto é um edifício mesmo original do Cabildo, ali a sala principal, nem aqui na sala. Aqui como é que se chama a sala? Esta era a sala do cartório. Do cartório. Movemos. Aqui é a sala do cartório e aqui a sala do principal realizador. Portanto, temos o gosto de poder ser aqui. É uma preocupação do Cabildo poder desempenhar alguma missão neste capítulo do estudo. O Cabildo tem a sua função principal em promover a vida da sé, a vida litúrgica, a vida cultural, a vida musical e também esta vida de investigação. Por isso, eu neste momento, além de dar as boas-vindas a todos, queria agradecer muito ao Centro de Estudos de História Religiosa, à senhora que vai falar, e a todos os serviços da nossa Sé que providenciaram para que esta sessão pudesse ser aqui. Estamos ainda espero que corra muito bem e que possamos, durante este ano, podemos realizar aqui, neste lugar, um conjunto de estudos e palestras sobre precisamente esta vida passada do nosso caminho para nos iluminar na vida presente. Muito obrigado a todos e boa sessão. Umas renovadas boas tardes a todos. Em nome do SET, gostava em primeiro lugar de agradecer a vossa presença e a fidelidade. Há aqui um público que é permanente e tem lugar cativo. E com esta sessão vamos dar início ao Seminário de História Religiosa deste ano. Digamos que este consórcio que o Sr. Cónigo, o professor Jorge Cunha, aludiu, é um consórcio que já se vinha a desenhar, porque a colaboração que tem havido entre o Cabildo do Porto e o SER deu já vários frutos, querem iniciativas, querem colóquios, querem emissões, e mais estão prometidas para o futuro. Portanto, tornava-se, digamos, quase inevitável este interlaçar na sua organização, e isto nasceu da proximidade das pessoas e da proximidade e do interesse que as pessoas manifestaram e atrás delas vieram as instituições. Quer o professor Jorge Cunha, quer o meu querido colega e amigo, o professor Pedro Tavares, são os primeiros grandes responsáveis por este acontecimento e o SER associou-se com muito gosto. Por isso, para iniciarmos, e porque o tema tem toda a relevância científica e cultural, dificilmente poderíamos este ano não deixar de falar sobre, como o título indica do seminário, catedrais, cabildos e capitulares, três instituições que estão intimamente ligadas e se entrelaçaram ao longo da história. O Cabildo teve a enorme amabilidade de ceder as suas instalações, portanto, não são muitas as vezes em que nós podemos falar das instituições dentro delas e dar-lhes vida à sua história e à sua memória. É isto que justifica e explica o seminário deste ano. E, de imediato, voltamos àquilo que é a normalidade das nossas sessões, com a introdução da primeira conferência, a cargo da Sra. Doutora Maria João Oliveira e Silva, já bem conhecida da maior parte dos presentes, que vai iniciar o nosso seminário apresentando uma conferência sobre a documentação medieval do Cabildo e o estudo da canónica portucalense. Como terão oportunidade de ser, enfim, para aqueles menos habituados a estas andanças, o espólio que
que chegou até nós, do cabido portugalense do período medieval, é verdadeiramente excepcional. Constitui o seu núcleo um dos tesouros que hoje está guardado no arquivo da Guarda, no arquivo distrital do Porto. É sem dúvida um desses tesouros e não apenas revelador sobre a instituição particular, mas tendo em conta a forma e o longo tempo em que o cabido e o bispo e a mitra estiveram, digamos, à frente da cidade do Porto, e a forma como foram senhores da cidade do Porto, significa que falar do cabido é, em grande parte, falar da história da cidade, da diocese, mas sobretudo da cidade do Porto. Portanto, digamos, ultrapassa largamente a mera análise da instituição, o estudo dos respectivos documentos. Dificilmente poderia haver mais especialista neste momento que a doutora Maria João, já que ela é, indiscutivelmente, uma das maiores conhecedoras no momento, precisamente sobre a documentação do cabido, os famosos originais do cabido, o sensual do cabido do Porto, etc, etc. É com ela que, estou certo, iremos aprender. Todos têm a folha de presença, portanto, escuso-me de estar a ler o currículo da doutora Maria João e seguiremos o modelo habitual. À volta de uma hora de exposição, à volta de uma hora de debate. Boa sessão. Doutora Maria João, tem a palavra. Eu gostaria de começar por agradecer, obviamente, ao Centro de Estudo de História Religiosa, ao qual também pertenço e que sou investigadora colaboradora, o convite para estar aqui presente nesta primeira sessão do Seminário de História Religiosa de 2019. Recordo com muito carinho a segunda sessão destes primeiros seminários, já há uns anos atrás, em que apresentei precisamente com o professor Luís Amaral também um trabalho sobre a história da Diocese, os problemas dos limites. Fomos, de facto, os segundos e eu recordo com muita ternura essa apresentação. Foi uma apresentação muito importante e muito interessante dentro do meu trabalho. Hoje venho falar da documentação medieval do cabido e a importância do mesmo para o estudo da canónica portugalense e tentarei dar uma evolução dessa documentação desde a Idade Média até, de facto, aos dias de hoje. De facto, entre 1112 e 1114, quando D. Hugo chegou ao Porto para ocupar a cátedra episcopal, deparou-se com a necessidade de restaurar efetivamente a sua diocese, ou seja, com a necessidade de organizar o território, de administrar direitos e bens, de estabelecer relações com as dioceses vizinhas e com a Cúria Pontifícia, tarefas que não eram de facto para um homem só. D. Hugo terá, por essa razão, reunido um conjunto de clérigos que provavelmente terão vindo com ele, de Santiago de Compostela, os quais se ocupariam, antes de mais, da construção do cabido. Mas para que todos estes mistérios fossem cumpridos, uma coisa se revelou essencial: a escrita. De facto, a produção de documentos tornou-se, no momento imediato à restauração, uma necessidade quase básica. Não admira, portanto, que cedo se tenha formado um serviço encarregue dessa produção documental, ou seja, a Chancelaria da Sé. Mas no mesmo momento em que se criou a necessidade de escrever, também se criou a necessidade de guardar os escritos. Tanto os feitos na Sé, na Chancelaria, como os que chegavam de fora, de papas, reis, bispos, legados pontifícios, etc. Ou seja, escrever e guardar caminharam desde o início de mãos dadas. E nesta sessão pretende-se dar a conhecer a documentação medieval do cabido e da Sé do Porto, que ainda hoje se conserva e que é fundamental, como dizia o professor Luís Amaral, para o estudo destas instituições e tentar saber a evolução dos comportamentos face a esta documentação medieval e outros acervos guardados pela canónica, bem como as práticas arquivísticas utilizadas ao longo dos vários séculos. E começamos exatamente por aqui, por esta sala onde hoje nos encontramos e de onde, em 1911, saiu o Arquivo do Cabido, ou do Cartório do Cabido, em parte para a Biblioteca Pública Municipal do Porto e em parte para o arquivo da Comissão Auxiliar da Administração dos Antigos Bens Cultuais do bairro oriental da cidade. Da forma como estaria organizado nessa data, dá-nos conta um inventário, aqui estamos nesta sala, no retângulo vermelho. Da forma como estaria organizado nessa data, dá-nos conta um inventário feito cerca de um século antes, em 1820,
sob a supervisão do cônego cartorário Bento de Mena Falcão. Mas este inventário parece refletir uma realidade vinda desde finais da centúria anterior. De facto, vários dados nos apontam para que nas últimas décadas de 700 se tenha feito uma remodelação no cartório. Esta remodelação parece coincidir com as alterações feitas na Sé desde os princípios do século XVIII e que levaram à construção entre 1717 e 1722 da nova Casa do Cabido, onde nos encontramos, contemplando o terceiro piso, que é este, da mesma uma divisão cuja finalidade era a de ser a nova Casa do Cartório. Esta sala. No caso específico do cartório, a urgência da criação de um novo espaço prendia-se com o facto de antes se encontrar num lugar muito úmido, nas dependências do cabido que eram no claustro, por cima da capela de Nossa Senhora da Piedade, ou de Santa Catarina, o que causou muito dano aos papéis do arquivo, principalmente estando ele metido em armários, como se dizia, nas paredes, por não haver área capaz para se pôr fora delas. A nova sala do cartório, esta, segundo os apontamentos feitos a quando do contrato de obra de 1709, deveria ter 19 palmos de comprido e 17 de largo, acho que não os vamos medir, e de abóbadas, essas estão, e uma faixa, que já não está, na forma de uma faixa semelhante à que, pelos vistos, também havia depois ali na sala também do cabido. Estando a obra terminada, papéis e livros do arquivo foram colocados, vamos imaginá-las, em umas estantes de madeira de castanho, fichadas e apartadas das paredes. Portanto, a má experiência do outro lado fez com que aqui se colocassem no meio da sala. Não foi possível encontrar no livro de despesas da Mitra do Porto, relativa a estes anos de 1717 a 1726, qualquer referência ao valor despendido na construção destas estantes, referindo-se, no entanto, o valor de 70 mil reis pagos a Manuel de Aguiar Delgado, correeiro, das obras dos bancos imensa da Casa do Cabido, que estava naquela sala que já não está. Também múltiplas vezes se indicam os valores pagos aos carpinteiros responsáveis pelas obras desta casa, bem como pela madeira destinada a essas obras e que poderia ter servido, obviamente, para construir as estantes que faziam falta. Essas estantes, que claramente não se encontram aqui, terão eventualmente sido leiloadas juntamente com o restante mobiliário e outras peças confiscadas pelo Estado na senda da Lei da Separação do Estado das Igrejas de abril de 1911. E recordo aqui o leilão dos retratos do Paço Episcopal, que foi em 1918 e que, por sorte, de facto, foram arrematados por um cônego do Cabido e regressaram ao Paço onde ainda lá está. Mas, retomando o inventário de 1820, diz-se que o cartório estava distribuído por armários, seriam as referidas estantes fechadas, das letras A a F, tendo alguns deles entre 1 e 3 bancos, aquela espécie de bancos arca que conseguimos imaginar que são muito típicos deste período. Os armários seguem uma organização temática. Os 4 armários da letra A incluem nos 2 primeiros vários roteiros de todos os fundos do cartório de Cabido, destacando-se no armário segundo um saquinho de estopa com o título Selos de Pergaminhos que se encadernaram. Eu falarei mais tarde deste saquinho. Nesta letra estavam ainda o armário 3, destinado a forais, tombos e assentos, distribuído por 2 bancos, como podem ver, encontrando-se no segundo deles o nosso cartolário sensual do Cabido, de que também falaremos mais adiante. O 4º armário da letra A era composto também por 2 bancos e nele se depositaram 30 livros de pergaminhos, designados então, como ainda hoje, por originais. E também falaremos deles. Nos 4 armários da letra B guardavam-se várias dezenas de livros e de cópias de livros de prazos, o mais antigo de 1479. Nos também 4 armários da letra C estavam guardados 95 livros de sentenças e faltavam pelo inventário o número 36 e o número 90. Os 4 armários da letra D incluíam 2 para sentenças, 1 para regalias e padroados e um 4º armário para as inquirições da GNR. Os 3 armários da letra E destinavam-se aos documentos relativos a portagens e votos, estando distribuídos por bancos, como podem ver.
E os 3 armários da letra F continham documentação variada, guardando-se no primeiro os livros de demandas do cabido, no segundo 5 livros de dízima e no terceiro vários livros relativos à fábrica. Para além deste lugar, o cabido guardava documentação no chamado Cartório Pequeno do Claustro, como comprova um inventário feito em 1827. Este cartório poderia estar localizado na zona ocidental da antiga Casa do Cabido, ou seja, por cima da Capela de Nossa Senhora da Piedade, a qual só viria a ser demolida no restauro de 1930 a 1940. No entanto, é mais provável, e esta é claramente a opção por que eu me inclino mais, que se localizasse no pequeno claustro superior, também designado nos documentos por varanda, que ainda existe, onde se rasgou uma porta, que está mesmo à minha frente, na extremidade sul-ocidental para esta sala do cartório, em 1717 e 1718, portanto, no período das obras. Portanto, eu acredito que fosse exatamente ao longo dessa varandinha que estava este pequeno cartório do claustro e que era tapado, na altura, hoje em dia não é, mas que era tapado, permitindo, dessa forma, que se guardassem lá documentos. E estava neste inventário pequeno 4 estantes, a estante A a D. Nos 4 bancos da estante A encontravam 7 maços e 44 livros da Fazenda. Uma ressalva eu não disse. Diz-se no início deste inventário que estavam os livros de menor uso e, portanto, estavam relativamente apartados daquele que seria o cartório mais utilizado na altura, portanto, aquele seria menos utilizado. Retomo, nos 4 bancos da estante B estavam 28 maços de livros e 22 livros soltos de pagamentos de portagens e redízima. Na estante C guardavam-se em 4 bancos algumas dezenas de livros e maços relativos a contas, recibos, despesas, reservando-se no banco 6, esta estante não tinha o banco 5, só estava para o banco 6, para vários livros impressos pouco recomendáveis, e entre eles se acham, eu acho que pouco recomendáveis, e depois havia de haver aqui um ponto que não há no inventário, o que leva assim a uma interpretação má, porque diz, entre eles se acham as obras de São Tomás, estas deviam ser recomendáveis, uma obra de Dionísio de Halicarnasso, o famoso Antiquitatum Sive Originum Romanorum, no livro 11º, e eles dizem, impresso em Basileia em 1532, está certíssimo, foi verificado. E na estante D foram depositados em 4 bancos 16 maços e cerca de 20 livros de aposentadorias, benesses e mesadas, estando destinado o banco 6, também aqui não havia banco 5, para vários livros impressos, estes pelos vistos eram todos recomendáveis. Entre eles se achavam as obras de Santo Tomás, as constituições do Bispado de Lamego, os elementos de geometria de Euclides, o cerimonial dos bispos, e depois tem, etc, etc, etc. Eles tinham, de facto, muito mais livros que não quiseram transcrever no inventário. A análise destes 2 inventários, de 1820 e de 1827, mostra que a distribuição da documentação do cabido, feita a partir do século XVIII, valorizava o critério administrativo como elemento norteador da arrumação do cartório, em detrimento do antigo critério que se fundamentava na localização geográfica dos bens e propriedades descritos num determinado livro, papel ou pergaminho. Por exemplo, em 1782, um grande número de pergaminhos, antes incluídos em diversos maços, já estavam unidos em pastas ou livros sobre a famosa designação de livros dos originais. Foi neste período que aconteceu esta alteração. Esta mudança de paradigma de arrumação parece não ter sido mais consensual. De facto, o próprio responsável pela elaboração do inventário de 1820, o padre Luís de Sousa Couto, ao referir-se ao roteiro e ao inventário que descreviam a organização do cartório na sua disposição, diz o seguinte: mostra o roteiro a antiga ordem em que esteve o cartório, sendo um índex geral dele, na maior parte, geográfico. Oxalá se tivesse até hoje conservado no mesmo sistema, acrescentando, mostra bem o inventário, o antecedente e antigo estado do cartório e como ele se faz inútil quando tudo no cartório mudou de face, sendo para lamentar que tanto trabalho como o que se empregou em fazer os roteiros e reduzir a livros os antigos maços de papéis e pergaminhos só tenha servido para fazer complicado um cartório tão compreensível. E eu, quando leio isto, lembro-me sempre da Torre do Tombo, no século XXI, em 2019. Era um desabafo também.
O mesmo Padre Luís de Sousa Couto reforça ainda a sua crítica dizendo: a multiplicidade de trabalhos mal dirigidos no arranjo do cartório não tem de modo algum multiplicado, antes complicado as utilidades que deveriam resultar de tais trabalhos. É um desabafo muito atual. Ou seja, nos inícios do século XIX, o cartório do Cabido, aos olhos dos seus responsáveis, parece ter sofrido um retrocesso de organização no século XVIII, face ao seu estado anterior. Mas que estado seria então esse? Antes da instalação do cartório do Cabido nesta sala, o mesmo encontrava-se nas dependências da Canónica situadas, como já se referiu, por cima da capela de Nossa Senhora da Piedade ou de Santa Catarina, como podem ver ali na planta, localizada no claustro da Sé. Essas instalações estavam incorporadas nas obras feitas no Episcopado de Dom Frei Marcos de Lisboa, que se situa entre 1582 e 1591, e que contemplaram a construção da Casa do Cabido e dentro dela de uma secretaria de um arquivo. Este arquivo, segundo informações recolhidas nos apontamentos de 1709, portanto, muito mais tarde, e já citados, estava metido em armários nas paredes por não haver área suficiente para se porem apartados delas, situação que, aliada a problemas de umidade, terá levado à danificação dos papéis aí conservados. Um inventário não datado, mas datável, do período entre 1654 e 1674, descreve precisamente o cartório quando se encontrava na antiga Casa do Cabido. Assim, nesse momento, o arquivo estava arrumado em 4 gavetas e um almário. Quanto à localização destas gavetas, a primeira estava da parte do Paço do Bispo, para aquele lado. A segunda, debaixo do almário da banda do Paço do Bispo, também para aquele lado. A terceira e a quarta gavetas debaixo do almário do meio, para a parte do claustro, portanto, para este lado, duas para um lado, duas para o outro. Dentro de cada uma delas encontravam-se maços, macetes e macinhos. Os maços, num total de 26, estavam distribuídos do seguinte modo. Na primeira gaveta, os maços 1 a 3, na segunda, os maços 4 a 10, na terceira, os maços 11 a 14, com os macetes 1 a 18, na quarta, os maços 15 a 19, e no almário primeiro, e muito concretamente dentro do almário do meio em cima à mão direita, adoro estas descrições, estavam os maços 20 a 26. Estes maços, macetes e macinhos, diz-se que estavam atados por fio de barbante. Na gaveta primeira estavam os maços referentes aos votos de Santiago, Avalga, Ovar e Cabanões, percebe-se claramente uma ordem geográfica. Na segunda gaveta, os documentos de Lubão, Canedo, Vila Nova, Gaia, Canidelo, Comarca da Feira e Comarca da Maia. Na gaveta terceira, os de Penafiel, sobre Tâmega e os relativos a bens localizados noutros bispados, Braga, Lamego, Lisboa, enfim. Na quarta gaveta, só os da cidade de Porto. O armário primeiro obedece a outro critério de organização, estando nele arrumados os documentos relativos a testamentos, mas tem uma lógica de organização dentro da tipologia. São os testamentos, os censos, o cumprimento de aniversários, privilégios e sentenças relacionados com esses cumprimentos, ou não, de cumprimentos de aniversários. Neste armário estava ainda a livraria do Cabido e dentro dela, no almário do meio, guardava-se o censual do Cabido. Esta organização, como vimos, alterou-se por completo na passagem do arquivo para esta sala. No entanto, são vários os vestígios que encontramos ainda hoje desta organização, nomeadamente as cotas por trás, no verso dos pergaminhos, que remetem precisamente para estes maços e macetes. Num caso, foi possível reconstituir praticamente todo o maço antigo, nomeadamente o maço 20, que estava, como se diz, no armário primeiro, como eu disse, no armário primeiro, com o título de Pergaminhos e Papéis Tocantes a Fazendas e Censos que pessoas diversas deixaram a este Cabido, e que tinha um total, pelo inventário, de 47 documentos. Estes mesmos pergaminhos encontram-se atualmente dispersos por 2 livros dos originais. O livro 1678, estão aqui 2 desses pergaminhos, e vê-se claramente esta referência ao maço 20, temos aqui o número 9 e o número 41, e que depois, quando passaram para o livro 1678, passaram a ser o fólio 20 e o fólio 28. Neste livro 1678 estão 24 desses 47 pergaminhos,
e no livro 1686 estão outros 21, faltando apenas para completar o antigo maço 20, dois desses fólios, o 15 e o 45. Existem também, em vários documentos, indicações como, e este é um desses documentos, que diz: quem desatar este maço, torne-o a atar. Portanto, a referência para ali tinha que o atar. Ou então, de referências de localização. Está este maço no almário do meio à mão direita em cima, que é uma das descrições do inventário. Este é um documento típico desse período, em que tem, de facto, o quem desatar este maço, torne-o a atar. Portanto, esta era a capa do próprio maço. Diz cabido, neste quadradinho cabido, papéis pertencentes à igreja de Zurar, falta lá o A, comarca da Maia, maço 8, segunda gaveta, bate direitinho com o inventário, garanto-vos, e tem a descrição do maço. Neste maço está a doação, união e outros muitos pergaminhos pertencentes à igreja de São Salvador da Árvore da Zurara. E de facto, este maço 8 tinha também documentos da Maia e estava conservado na gaveta, na segunda gaveta, exatamente. E há vários, consegue-se ir reconstituindo aos bocadinhos a partir destas informações. Ele repete aqui outra vez, maço 8. Portanto, a partir destas indicações, vai sendo possível, na atualidade, reconstituir estes antigos maços e esta organização de meados do século XVII. Desconhecemos a localização do cartório antes desses finais do século XVI, ou seja, antes de estarem nas dependências da canónica, no claustro, por cima da capela de Nossa Senhora da Piedade. Contudo, é provável que no período medieval o mesmo se situasse no tesouro, à semelhança do que sucedia em tantas outras instituições eclesiásticas, episcopais e monásticas. A data tópica de vários documentos episcopais e notariais indica que foram feitos no tesouro da dita igreja e até no seu sobrado. Um documento de 1379 diz que foi feito no lugar usufruía de ser, onde era antigamente, usufruía de ser o tesouro e agora se chama Cabido Novo. Ou seja, o Cabido Novo foi ocupar as instalações do antigo tesouro. Este Cabido Novo deveria localizar-se no claustro gótico adjacente à atual sacristia. Mas o local de feitura de um documento pode não coincidir com o seu local de guarda, como é óbvio. Sabe-se também que o arquivo podia partilhar o espaço com o armário ou biblioteca e, de facto, em 1307, o Cabido fez pôr 2 públicos instrumentos em biblioteca, pela mão de Francisco André, tabelião do Porto, sendo esta a referência concreta mais antiga ao lugar onde se guardavam / arquivavam os documentos na Sé. A escassez de dados relativos à localização do arquivo episcopal repete-se no que se refere ao acondicionamento dos atos escritos nesta época medieval. Arcas, uxas, caixas, cofres e escaninhos eram os locais mais comuns para a guarda, quer de livros, quer de cartas, quer igualmente de outros bens considerados valiosos, tais como relíquias, paramentos, alfaias litúrgicas. Sabe-se que existia no Tesouro da Sé do Porto uma arca que tinha 2 chaves e que, em finais do século XIV, havia alguém encarregado da sua guarda. A informação mais relevante sobre este móvel, enquanto lugar de depósito documental e ao próprio arquivo da catedral, é da primeira metade do século XVI, mas queremos que pode refletir uma realidade anterior. Desculpem que eu não apercebi que não tinha posto, de facto, aqui está a localização da sacristia, atual, claro. E diz então esta referência do século XVI. As quais sentenças, doações, contratos, confirmações forais, cartas e escrituras e coisas atrás declaradas estão todas na arca. Isso é uma arca gigantesca, penso eu. Que está na casa e livraria do Cabido, em que outro si estão todas as matrículas das ordens que se deram no bispado, 50 anos a esta parte, com 3 chaves. Uma que tem o bispo quando está presente no bispado e quando é ausente fica ao seu provisor e vigário-geral. E outra tem o chanceler do Cabido. E outra, o escrivão, acho que está ali um a mais, o escrivão da comarca do bispado, afora outras 3 chaves de portas do dito cartório e Cabido, que tem o chanceler dele e o porteiro do Cabido. São 3 chaves, mas só vêm 2 pessoas, portanto uma delas devia andar com 2 para o caso de perder. Como referido,
Já em 1307, os dois espaços, biblioteca e arquivo, parecem partilhar o mesmo lugar. No certo apresentado, um dos responsáveis pelo cartório e possuidor de uma das chaves é o chanceler. Compreenderia este cargo também o de arquivista ou o cartários. Na realidade, não existe qualquer dado que permita afirmar ou infirmar esta ideia. O que se sabe é que o título de cancelários surge referido na sé do Porto em 1298 e depois de forma muito rara no século XIV. Sob a sua tutela estaria a chancelaria, isto é, tudo o que se relaciona com a produção documental, e por essa razão não se estranha que tivesse um papel ativo também na guarda e conservação dos documentos. Por outro lado, não se há de afastar a hipótese de, durante algum tempo, ter sido o tesoureiro o responsável pelo arquivo, uma vez que suspeitamos que tenha integrado o tesouro por poder ilícito, como já referimos. Tal como é em muitas outras instituições, eclesiásticas ou não, reproduzir e copiar documentos foram as fórmulas mais antigas utilizadas na Catedral Portuense para preservar e conservar o património escrito. As cartae antiquae, como são designadas pelos notários, foram copiadas de várias maneiras, através de cópias autênticas, públicas formas, cópias judiciais, cópias simples, mas também em livros e cartulários, fruto da noção tradicional de safety in numbers, que em português se poderia traduzir por quanto mais, melhor. As públicas formas abundam nos fundos do cabido, requeridas por membros da canónica ou outros, dados por autoridade eclesiástica ou civil, justificada pelo medo de perda do original por causa da água, do fogo, da traça, de qualquer infortúnio, dos perigos de uma viagem, assim como pelo receio da quebra de selos, suspensões ou chancelas, justificadas ainda pelo estado de conservação do documento, razão esta apontada em 1329 pelo chantre do Porto Rodriguianes para pedir o traslado do testamento de um dos seus antecessores, que, segundo ele, havia muito tempo que fora feito e era tangido de traça a lugares, assim como parecia, e se queria esconder e sumir a letra, de guisa que se não trasladasse logo, que a pouco tempo não se poderia ler nem trasladar, e perder-se-ia e varria a cajão, a que é dano, a dita manda, e não se fariam nem cumpririam as coisas que na dita manda eram conteúdas. Nesta altura, o testamento, do qual, entretanto, se perdeu o original, ainda bem que se da publicação, tinha sido feito há 47 anos. Portanto, ele diz que havia muito tempo que fora feito 47 anos neste caso. Em ocasiões específicas, principalmente durante processos judiciais, para além de públicas formas como esta, usou-se como prática arquivística a elaboração de livros, onde se copiaram determinados tipos de documentos, muito provavelmente no intuito de não se tirarem os originais de dentro do próprio arquivo. Assim aconteceu em 1354, durante a grande contenda entre o bispo Dom Pedro Afonso e o Cabido, de um lado, e o rei Dom Afonso IV e o Conselho, do outro. E eu resumo rapidamente a contenda. Esta contenda foi disputada pelo corregedor de Entre Douro e Minho, que, na ausência do bispo Dom Pedro, em visita pastoral, entrou no Porto, prendendo o alcaide, cuja nomeação pertencia ao bispo, e tomou conta dos presos que estavam na cadeia. Por não se encontrar o prelado, o vigário-geral interveio, ameaçando o corregedor com censuras, caso não se retratasse. O corregedor retorquiu, intimidando o vigário-geral com uma pena de desterro, conseguindo assim que este último retirasse a ameaça. Regressando à cidade, o bispo repreendeu o vigário-geral, teve medo da ameaça e depois foi repreendido. Este senhor não teve uma vida fácil. E escreveu ao corregedor exigindo que soltasse o alcaide e deixasse de julgar na cidade, anuindo o corregedor apenas à primeira das exigências. Este episódio contribuiria para a tomada de decisão do prelado perante o Conselho do Porto a 24 de junho desse mesmo ano. Tendo-lhe sido pedido que confirmasse um dos 4 pares de homens bons eleitos pelo dito cabido para juízes da cidade, o prelado diz: não faço. Os homens do Conselho recorreriam então ao infante e futuro Dom Afonso IV e o bispo à Cúria Pontifícia, na tentativa de fazerem prevalecer os respectivos direitos. Sem se alcançar um consenso, foi decidido por ambas as partes constituir um tribunal que analisasse as provas documentais, averiguasse os factos e proferisse uma sentença.
As sessões decorreram entre junho e outubro de 1354, mas a sentença final nunca chegou a ser confirmada pelo Papa, premissa sem a qual não poderia ser considerada válida, tal como tinha ficado estipulado nos compromissos iniciais. Ou seja, por causa desta contenda, no dia 12 de julho de 1354, o prelado e os cônegos apresentaram, entre outros instrumentos, um livro de 10 e 8 folhas de pergaminho, no qual parecia que jaziam escritos os teores de cartas e privilégios, dizem os juízes da contenda, provavelmente ainda nem sequer tinham lido, ou então não tinham percebido exatamente o que é que estava neste livro, e um livro escrito em 27 folhas de pergaminho, que pareciam que eram informações, dizem eles nem dizem exatamente o que é que seria. Ainda antes do julgamento, os homens da Sé mandaram fazer 2 públicas formas iguais, ambas ainda hoje conservadas no fundo do cartório do Cabido, contendo mais de 40 documentos, não está em rolo, está em plágulas, portanto em pedaços de pergaminho cozidos e seguidos uns aos outros, e é enorme, é uma coisa enorme. Entre bulas, que têm copiados estes 40 documentos, entre bulas, doações, confirmações, etc. É um famoso documento de 72. Dos quais a maioria, de facto, destes 40 documentos só se consegue conhecer através destas cópias. Durante este conflito, entre meados da década de 1340 e inícios da de 1350, empreendeu-se na Sé uma obra, à partida, até então nunca executada, pelo menos que nós conhecemos. Um cartulário chamado, posteriormente, Censual do Cabido, no qual haveriam de ser copiados integralmente mais de 300 documentos. E falarei dele. Existiria na Catedral, certamente, outros livros de cópia e ou de registro. Temos referência a um deles, a 26 de novembro de 1307, foi pedido pelo Xandre e Tesoureiro do Porto que se copiassem os registros das visitas feitas pelo Bispo D. Geraldo ao Mosteiro de Canedo, dizendo o tabelião encarregue da cópia que encontrou esses registros in libro Domini Episcopi Memorati. Ou seja, D. Geraldo tinha um livro próprio de registro. A preservação, como estamos a ver, de documentos em pergaminho ou em papel e de livros, de cópia, de registro ou outros, a par da necessidade de criar espaços adequados à sua guarda e de definir as práticas de conservação dos acervos, vislumbram-se como tendo sido uma das preocupações constantes dos membros do Cabido do Porto ao longo das centúrias. Estas preocupações deram os seus frutos. Apesar das várias mudanças de instalações do cartório dentro da Sé e fora dela, e das diferentes práticas de arquivo, a verdade é que se conseguiram preservar um conjunto documental e um códice extremamente importantes para o estudo do Cabido e não só da época medieval. O fundo do livro dos originais e o fundo de um cartulário chamado Censual do Cabido. O primeiro, que atualmente está conservado assim, é um conjunto de cerca de 1 milhar de pergaminhos medievais e modernos, mas maioritariamente ou esmagadoramente medievais, datados entre o original mais antigo é de 1130 e o mais recente é de 1826, e que incluem, muitos deles, cópias de documentos igualmente datados desde os inícios do século XII e até finais do século XVIII. Tal como se encontravam quando estavam nesta sala, também atualmente estão estes pergaminhos distribuídos por 30 livros e com uma descrição que eu já lerei. Aqui estão os primeiros 4, estes são bastante magrinhos, cabem todos dentro de uma mesma caixa, há outros bastante volumosos, alguns já se desencaparam, já se desencadernaram, porque se começaram a soltar os pergaminhos e, portanto, foi dada uma pequena capa ou pasta a cada um desses pergaminhos e, portanto, já não são livros, são conjuntos de documentos. Este é o livro 1666, ainda se vê perfeitamente que os pergaminhos estão cozidos uns aos outros, portanto, ainda formam, de facto, um livro. E aqui estão as pastas encadernadas em pergaminho e com esta fita também de couro. A maior parte deles ainda tem estes mais, os primeiros ainda têm estas fitas para se poder, de facto, dar uma pequena laçada. E dizia eu que, tal como se encontravam aqui nesta sala, a descrição poderia, e mantém-se de facto a mesma, do inventário de 1820.
não têm ordem alguma ou sistema e se acham empastados e cozidos a uma capa de pergaminho, formando uma embrulhada fastidiosa a tratar-se. Eles, no entanto, contêm na sua generalidade os melhores e mais antigos títulos do ilustríssimo cabido, muitos, quer ao que lá devia estar, dos quais são cópias autênticas extraídas da Torre do Tombo. Ficam os ditos pergaminhos em 10 pastas, hoje são muito mais, de papelão com o título Originais e em cada uma a designação numérica dos livros que lhe pertencem. São os Originais, volumes 30, em 10 pastas. Ele diz que muitos dos quais são cópias autênticas extraídas da Torre Tombo. Não é verdade. Os primeiros 4 livros, de facto, têm bastantes documentos, cópias autênticas extraídas da Torre Tombo, mas não são a regra, são, de facto, a exceção. Os restantes são muitos pergaminhos sem qualquer tipo de cópia ou outro documento que lhes esteja anexo. As várias centenas de originais são tipologicamente muito diversas, desde documentos régios, doações, confirmações, alvarás, sentenças, a pontifícios, bulas e breves, passando por atos episcopais,